Pessoal, bom dia. Hoje é 21 de maio de 2019, um ano do início da paralisação, e a gente observa que depois desse ano, se disser que não teve algumas conquistas, teve sim. Houve algumas conquistas, mas também houve muitos prejuízos para a categoria. Prejuízo por quê? Porque na verdade os governos vêm sempre maltratando a gente e fazendo com que as leis que vêm a favorecer a categoria não funcionem. E o que é que gerou em tudo isso a consequência depois da paralisação? Com a nossa lei do piso mínimo, que até hoje não funciona, porque os governos não fazem funcionar. Hoje o que a gente vê são os pátios assim, ó, todos lotados de caminhões. Qualquer empresa que você vá, é isso aqui, ó. É sempre da mesma forma, ó. Cheio de caminhões esperando por cargas. E cargas muito poucas. Então conseguimos sim, tivemos vitórias. Eu acho que fomos reconhecidos por toda a população, pela nossa luta, a falta que faz se o caminhão parar realmente, mas pelo outro lado as autoridades faltam fazer a parte delas. A gente vem sempre fazendo a nossa parte e o governo não vem cumprindo com os seus acordos firmados, que é a fiscalização do piso mínimo, que é a questão do óleo diesel, que hoje ninguém aguenta mais trabalhar. Tudo isso aqui é carros parados dentro de uma só fábrica. Por quê? Por falta de material, por falta de cargas, porque o Brasil está parado, ninguém está consumindo e a situação nossa é essa. Então, o que a gente quer dizer o quê? É que se o governo não tomar algumas providências urgentes, a categoria vai terminar parando, vai terminar parando por falta de condição de trabalhar. Não é nem só uma questão de paralisação para exigir mais alguma coisa, e sim porque nós não vamos ter condição de trabalhar do preço que o combustível está hoje no Brasil. A gente percebe que o governo, no período que era ainda um pré-candidato, ele falava que iria derrubar essa lei, essa medida que o Michel Temer tomou com a Petrobras, dando autonomia para reajustar o preço dos combustíveis pelo óleo diesel. E isso não aconteceu. Nós temos o problema dessa PEC 95, que ele também criticou, mas no fundo terminou votando, que está travando o desenvolvimento do Brasil, o crescimento do Brasil. E se alguma coisa não for feita, nós vamos terminar extinguindo a classe dos autônomos no Brasil. Porque autônomo nenhum vai ter condição de rodar do preço que está o frete e do preço que está o óleo diesel. Todo mundo sabe que o caminhoneiro, para andar, ele precisa do óleo diesel e ele precisa ser remunerado, porque senão não dá para bancar o carro e muito menos bancar a sua vida, porque todo mundo tem família, todo mundo depende de um ganho, de uma renda para sobreviver. E é o que está faltando hoje na categoria, é justamente isso. Então a gente ainda espera que o governo venha realmente tomar medidas sérias, primeiro para o crescimento do Brasil, que o Brasil está parado, derrubar essa medida do óleo diesel. Nós temos uma questão séria com a questão das balanças hoje móveis, que pesa sobre eixo, aonde nós carregamos aqui numa empresa dessa, que eu estou próximo à balança ali, e a balança aqui é por tonelada, é peso bruto, não é peso por eixo. E acontece o quê? Quando você passa, mesmo com o carro pesando a tara do carro, o peso total que dá para passar na balança, você é multado por um eixo que tem 100, 200 ou 300 quilos a mais. Então são muitos os gargalos que nós temos que resolver, são muitas as ações que nós temos que fazer. Ainda falta muita luta para a gente conseguir alguma coisa. Hoje, depois de um ano da paralisação, nós estamos pior do que o ano passado. Porque o ano passado o país estava tendo muita movimentação de cargas. Então a gente estava aproveitando e estávamos viajando muito. Mesmo tendo prejuízo, mesmo, como é que se diz, ganhando menos, mas tinha um volume de cargas alto. Hoje, apesar de tudo que aconteceu, a gente não está conseguindo mais trabalhar, porque o país está sem movimentação e a gente está sem poder fazer os transportes. Então fica a dica aí,
Eu acredito ainda que várias coisas possam vir a mudar, mas para mudar o governo precisa também acordar e o governo precisa derrubar essa medida do combustível e precisa fazer com que o Brasil venha a produzir, porque está todo mundo parado. Isso aqui é uma cadeia. Nós, quando estamos parados, o restaurantezinho lá da BR está sem vender, o posto lá da cidade pequena está sem vender. Aqui passou uma turma de companheiros ali que são chapas que trabalham ilonando o carro, desilonando, todo mundo parado, porque só trabalham se tiver movimentação. Se não tiver, com certeza o país para. E sem o autônomo, a cadeia de desemprego no Brasil, ela vai triplicar, porque vai quebrar todo mundo e ninguém vai ter mais acesso a nada. Beleza? Um bom dia. Eu quero que vocês reflitam bem sobre essas questões. Um ano após a paralisação, o que foi que nós conseguimos? Será se foi vantagem? Será se foi bom? O que foi que aconteceu com o Brasil? Por que as empresas estão reforçando e estão comprando mais frotas e deixando o autônomo de lado? Será se o governo não tem culpa nisso? Fica só a pergunta. O que vamos fazer daqui para frente com essa estruturação das empresas e esse esmagamento que estão dando na categoria dos autônomos? Valeu, um abraço a todos, um bom dia e vamos à luta, porque a luta está só começando.